Considerando que a sentença simples Marcelo gosta de correr é falsa e a sentença simples Ângela gosta de fotografia é verdadeira, podemos afirmar que a sentença composta verdadeira é a que está indicada na alternativa. Então, cada uma dessas alternativas traz uma sentença composta que apresenta um conectivo. Na letra A, nós temos aqui uma conjunção, que é o e. Na letra B, nós temos um condicional, que é um se então. Na letra C, temos outra conjunção, que seria o e também. Aqui nós temos o ou, que é disjunção, e aqui nós temos o se, somente se, que é o bicondicional. Então, como é que eu vou resolver a questão? Eu preciso construir a tabela verdade para esses tipos de proposições, e a partir da tabela verdade, com cada um desses tipos de proposições já feita, eu vou fazer a aplicação usando aqui os valores lógicos, falso para Marcelo gosta de correr e verdadeiro para Ângela gosta de fotografia. Então, eu vou construir a tabela verdade. Preferencialmente, construa a tabela verdade todas as vezes que você for fazer uma questão como essa para memorizar. Então, considera-se aqui duas proposições quaisquer, P e Q, as possibilidades de valores lógicos, as combinações que nós vamos ter entre essas duas proposições, e aqui nós vamos fazer a conjunção, que é o e, representada pelo circunflexo, nós vamos fazer a disjunção, que é o ou, P ou Q, nós vamos fazer o condicional, que é o se então, e vamos fazer o bicondicional. Quando terminar de construir a tabela verdade, faz a aplicação. A chance de erro é bem pequena, tá? Fazendo dessa forma. Então, aqui na conjunção nós só temos uma linha verdadeira, o restante é falso. Aqui na disjunção só a última linha é falso, o restante é verdadeiro. No condicional só a segunda linha é falso, o restante é verdadeiro. E no bicondicional, verdadeira a primeira e a última linha, e as outras duas são falsas. Agora a gente faz a aplicação. Na letra A, qual é o valor lógico de Marcelo gosta de correr? Falso. Então, coloco um F aqui, faço a conjunção. Ângela gosta de fotografia verdadeiro. Resultado lógico disso aqui. Vou olhar na minha tabela. Então, vou vir aqui na tabela. Vou pegar aqui primeira parte falsa e segunda parte verdadeira. Lembrando que é uma conjunção, é um e. Então, primeira parte falsa, segunda parte verdadeira. Resulta em quê? Falso. Não é o que eu quero. Eu quero uma proposição composta, quero uma sentença composta que seja verdadeira. O resultado lógico aqui é falso. Beleza, vou para a letra B. Na letra B eu tenho um condicional. A primeira parte é falsa, Marcelo gosta de correr, e a segunda parte verdadeira. Então o resultado lógico aqui vai ser verdadeiro. Em um condicional, quando a primeira parte é falsa, olha só, quando a primeira parte for falsa para uma proposição do tipo condicional, independente do que você coloca aqui na segunda parte, se você colocar verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Se você colocar falso, o resultado lógico também é verdadeiro. Então, todas as vezes que você encontrar uma proposição do tipo condicional, onde a primeira parte dessa proposição for falsa, você já garante que o condicional todo ele vai ser verdadeiro. Aqui nesse caso, nós temos a primeira parte falsa, a segunda parte verdadeira, resultando aqui em verdadeiro, que é o que nós queremos. Então, já podemos parar aqui na letra B e seguir para a próxima questão. Alternativa correta na questão, letra B. Caso eu queira fazer as demais, tá? Aí eu vou fazer aqui do lado, todas as demais, mas não é necessário, tá? Se você encontrou aqui o verdadeiro, já pode marcar, tá com segurança, tá com a tabela verdade feita, marque e vai para a próxima questão. Na letra C, nós temos Marcelo gosta de correr, que é falso. Como eu tenho a conjunção, eu já sei que o resultado vai ficar falso. Ângela não gosta de fotografia, aqui como ele colocou não, fica uma negação. Colocou não, negou aqui o que é verdadeiro, passou a ser falso, resultando em falso. Na letra D, nós temos Marcelo gosta de correr, que é falso. Ou Ângela não gosta de correr, que também é falso, só que aqui é um ou, certo? É uma disjunção, resultando em falso, conforme a tabela verdade, a última linha aqui, da tabela verdade do ou, falso com falso, resulta em falso. E nós temos aqui o bicondicional, Marcelo gosta de correr. Aqui nós temos a letra E, falso, se e somente se, verdadeiro. É falso com verdadeiro no bicondicional, resulta em falso. Então, a alternativa correta, letra B. Considere a proposição: a quantidade de vacinados aumenta ou o número de infectados será maior. O número de linhas da tabela verdade que corresponde à proposição é igual a letra A 2, letra B 4, letra C 6, letra D 8 ou letra E 16. Bom, número de linhas de uma tabela verdade. Como que a gente calcula? O número de linhas da tabela verdade vai ser dado por 2 elevado ao número de proposições simples que nós temos na proposição composta. Tá? Todas as vezes que a gente fala em tabela verdade, basicamente estamos nos referindo
a tabela verdade de uma proposição composta. Aqui no caso, nós temos uma proposição composta do tipo de junção, nós temos um ou. Então, nós temos aqui a ligação de duas proposições. Então, quantas linhas tem essa tabela verdade? O número de linhas da tabela verdade será 2 elevado ao quadrado. Tá? Esse 2 aqui corresponde a essas duas proposições que eu vou estar chamando aqui de P e aqui eu vou estar chamando de Q, totalizando aqui 4 linhas. Vou dar um exemplo aqui de uma proposição do tipo de junção para a gente ver que ela tem 4 linhas. Então, dadas aqui duas proposições quaisquer, a disjunção entre essas duas proposições gera para nós 4 linhas. Por que 4 linhas? Porque são todas as combinações entre verdadeiro e falso que nós podemos ter. Então, podemos ter as duas proposições verdadeiras, podemos ter a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou ambas falsas. Note que aqui nós temos 4 possibilidades. E aí, a tabela verdade do ou, nós teríamos aqui verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? A última linha apenas que é falso. Mas para a questão aqui, a gente só queria saber o número de linhas da tabela verdade dessa proposição que ele está me dando. Então, todas as vezes que a gente quer saber o número de linhas de uma tabela verdade, nós calculamos como 2 elevado ao número de proposições simples. E os resultados que a gente vai ter, ou serão, tá? No caso, 2, imagina que eu tenho uma proposição aqui P. Quantas linhas tem essa tabela verdade da proposição P? A proposição P ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela tem aí duas possibilidades. Por isso que a gente começa com 2. Depois a gente vai para 4, depois para 8, 16, 32. Então, são múltiplos de 2, né? No caso aqui, são números que eu multiplico por 2. Então, por exemplo, aqui dentro das nossas respostas, o 6 estaria fora. Tá? Poderia ser uma dessas aqui, mas o 6 jamais. Tá? Não existe tabela verdade com 6 linhas. E aqui, para a nossa questão, né, o número de linhas da nossa tabela verdade é 4, porque eu tenho duas proposições simples. Se eu construir a tabela verdade, eu também consigo verificar aqui que eu tenho 4 linhas. Então, podemos marcar aqui a letra B, seguir para a próxima questão. A sentença aberta, algum número é par, mas não é divisível por 5, tem valor lógico falso no contexto do domínio de discurso apresentado pelos números da alternativa. Então, nós queremos uma situação onde essa sentença aberta seja falsa, tá? Como aqui nós temos uma conjunção, nós temos o mais é a mesma coisa que um e, tá? Ele equivale ao e. Quando é que nós temos uma conjunção que é falsa? Nós temos 3 situações. Então, primeiro eu vou montar a tabela verdade da conjunção, dadas aqui duas proposições quaisquer, fazendo a conjunção entre essas duas proposições. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro fica falso, ou falso com falso também vai ficar falso. Então, uma dessas situações vai ser apresentada aqui. Aí, como é que a gente vai analisar? Vamos analisar aqui a letra A, por exemplo. Algum número é par nessa letra A? Vamos ver. Existe algum número aqui que seja par? Existe, o 24. Então, essa situação aqui foi satisfeita. Algum número é par. Então, isso aqui é verdade. A primeira parte da minha sentença aberta é verdadeira. Agora, nós temos aqui a conjunção, que é o mais. Esse número, ele não é divisível por 5? Não, ele não é divisível por 5. Então, também é verdade. Quando eu faço uma conjunção entre dois valores que são verdadeiros, o resultado lógico é verdadeiro. Então, essa proposição aqui, ela é verdadeira. Primeira situação. E eu quero, aqui tem um valor lógico falso. Eu não quero a verdadeira. Então, vou pular para a letra B. Na letra B, tem algum número que seja par? Então, vou olhar. Algum número é par? O 36 é par e o 38 também é par. Beleza, a primeira situação foi satisfeita. Aqui é verdadeiro. Temos a conjunção. Desses dois números, eles não são divisíveis por 5. Ó. Algum número é par, mas não é divisível por 5. Ambos não são divisíveis por 5. Então, o resultado lógico aqui também é verdadeiro. Aí vou para a letra C. Na letra C, o que eu tenho? Eu tenho aqui o 26, que é par, tenho o 36, que é par, e tenho o 40. Você vai pensar assim, o 40, ele é um número que é divisível por 5, mas eu preciso ter apenas algum número que seja par. Tenho aqui 3 números que são pares, verdadeiro, e eu tenho aqui números que não são divisíveis por 5. Por exemplo, o 26 é par e o 36 são par, mas esses dois números eles não dividem por 5. Só o 40. Então, eu tenho aqui nessa sentença aberta um resultado lógico que é verdadeiro. Algum número é par e não é divisível por 5. Então,
Estou considerando aqui as duas situações, também é verdade. Aí vou para o próximo, né? Deixa eu até circular aqui. Na letra D, o 50 é um número que é par. Tudo bem. Esse número aqui, ele é par. É o único número que é par. Então, do conjunto, eu tenho aqui o número par, verdade. Esse número, ele não é divisível por 5? Opa, 50 é um número que termina em 0. Todo número que termina em 5 ou em 0, divide por 5. Então, essa informação aqui, dizer que o 50 não é divisível por 5, é falso. Sendo essa informação falsa, eu vou ter aqui essa segunda linha, ó, verdadeiro com falso, indica que o resultado lógico vai ser falso, que é justamente o que eu estava procurando. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Eu vou conferir a letra E. Na letra E eu tenho 52, tenho 54 e tenho 56. Ambos, né? Os três são valores pares, tá? E que não são divisíveis por 5. Então, as duas informações aqui na minha sentença aberta para esse conjunto de valores são verdadeiras. Então, resultado lógico, verdadeiro. Então, a alternativa correta aqui na questão se encontra na letra D, tá? O 50, ele é um número que é par, mas ele é divisível, tá? Aqui eu estou colocando, ó, que a sentença diz que ele não é divisível e o 50, ele é um número divisível por 5. Portanto, observando aqui a nossa sentença pela conjunção, a primeira parte para esse conjunto de valores é verdadeiro e a segunda parte vai ser falso, gerando resultado lógico falso, que é justamente o que a questão está pedindo, tá? A alternativa correta é a letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 34 sobre raciocínio lógico da Banca Fundatec. As proposições compostas são criadas a partir de proposições simples, usando-se operadores lógicos. Na proposição composta, 14 não é um número natural primo, portanto, 14 é divisível por 3, temos a presença dos conectivos. E aí ele me dá aqui duas lacunas para preenchermos com os conectivos, com o respectivo valor lógico. No caso, a proposição composta vai apresentar o seu valor lógico. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Então, aqui nós temos a presença do não, que vai ser uma negação. Então, sabendo que o não corresponde a uma negação, ou vai ser aqui a letra A, ou vai ser a letra C, ou a letra D. Aqui nós temos o portanto. O portanto é uma variação do conectivo condicional. Nós temos aqui, ó, se 14 não é um número natural primo, então, portanto, 14 é divisível por 3. Então, nós temos um condicional. Está disfarçado, mas é um condicional. E nós queremos o valor lógico. Para a gente calcular o valor lógico, eu vou montar a tabela verdade. No caso aqui, a alternativa correta vai ser a letra A, porque nós temos negação, condicional e o valor lógico, que é a única situação que corresponde certinho àquelas lacunas. Como que eu provo que o condicional aqui vai ser falso? Eu vou montar a tabela verdade para uma proposição condicional, vou colocar todas as possibilidades de valores lógicos para a gente poder construir aqui a tabela verdade, e a gente vai lembrar o seguinte, ó, que no se então, nós só temos uma opção que gera o valor lógico falso. É se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Olha só, vamos ver se a primeira parte é verdadeira. 14 não é um número natural primo, correto? 14 não é um número primo. E 14 é divisível por 3? Não, 14 não é divisível por 3, tá? Se a gente tentar dividir aqui 14 por 3, a gente vai ver que não é possível. Outra forma seria somar aqui 1 mais 4, que dá 5. 5 não divide por 3. Então, aqui nós temos a segunda parte falsa. Verdadeiro com falso, cai exatamente aqui na segunda linha do meu condicional e apresenta na sua tabela verdade um valor lógico falso. Portanto, alternativa correta na questão, letra A. Questão 35. Considere a construção da tabela verdade da fórmula. E aí ele me dá aqui uma fórmula que é bem extensa. Não se preocupa por enquanto com o tamanho dessa fórmula, tá? Em que a primeira e a segunda coluna apresentam os valores verdade das proposições simples R e S. Interprete que V é usado para proposições verdadeiras e F para proposições falsas. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, de cima para baixo, a tabela verdade com os valores lógicos nas posições indicadas por X, Y, Z e W. Então, nós queremos saber aqui, ó, quais são esses valores lógicos. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma analisada aqui nessa tabela. Nessa tabela, nós temos aqui o R e o S e nós temos a negação da proposição R e da proposição S. Então, primeiro eu vou fazer essas negações. Se o R aqui é verdadeiro, não R é falso e falso. Aqui, né, esses dois são verdadeiros, esses dois ficam falsos. Aqui fica verdadeiro e verdadeiro.
Aqui passa a ser falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. A partir daqui, a gente vai trabalhar com os operadores lógicos, tá? Aqui nesse caso, nós temos um condicional, sim, então. Então, vou montar a tabela verdade para uma proposição do tipo condicional e vou fazer a aplicação. Então, dadas duas proposições quaisquer, condicional entre essas duas proposições ficará representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso é a única linha que fica falsa aqui no condicional, falso com verdadeiro fica verdadeiro e falso com falso fica verdadeiro. Presta bastante atenção que a partir daqui eu não vou estar me preocupando com as letras que eu tenho aqui, com essas letras em si. Eu estou preocupado com os valores lógicos das colunas que eu vou estar utilizando. Vou estar usando aqui a coluna não R e vou estar usando a coluna S, só que eu estou pegando primeiro os valores que estão aqui. Então, para a primeira linha aqui, que é onde está o X, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor que é falso, certo? É falso, e eu vou operar esse falso com quem? Vou operar esse falso com o valor de S, que é verdadeiro. Falso, então, verdadeiro, gera aqui resultado lógico. Gera um resultado lógico verdadeiro. Sabendo que a primeira linha é verdadeira, eu já posso eliminar aqui, ó, a B e a D. Já posso eliminar essas duas aqui de cara. Vou continuar o restante. Falso com falso gera o resultado verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro gera o resultado verdadeiro. E verdadeiro com falso gera o resultado lógico falso. Então, eu fiz todas as operações. Lembrando que eu fiz as operações entre não R e S, nessa sequência. Não R e S. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma conjunção. Note que aqui eu tenho uma conjunção. Certo? Ela aparece aqui também, ó. Aparece outra conjunção aqui. Então, vou montar a tabela verdade da conjunção para a gente poder utilizar. Dadas duas proposições quaisquer, a conjunção só será verdadeira na primeira linha. No restante dos casos, o resultado lógico é falso. Quem será a minha conjunção? Entre quem será a minha conjunção? Será entre esse pacote aqui, ó, todo esse pacote que foi determinado anteriormente e a proposição não S. Só que eu só preciso dos valores lógicos. E, basicamente, o que eu preciso observar? Eu preciso observar se eu tenho verdadeiro com verdadeiro para gerar o resultado verdadeiro. E se eu não tiver essa condição, todos os demais casos serão falsos. Olha só, aqui nós temos verdadeiro com falso, vou operar os dois, vou resultar em falso. Verdadeiro com verdadeiro vai resultar em verdadeiro, porque eu estou fazendo aqui uma conjunção, estou fazendo um E. Falso com verdadeiro fica falso, verdadeiro com falso também fica falso. E aqui tanto faz, se eu fizer não R, então S, tá? Que é essa coluna aqui, ó. Essa coluna, lembrando que eu estou pegando os valores lógicos. Se eu fizer nessa ordem aqui, ou se eu fizer o contrário, não S, porque para a conjunção não importa, tá? Essa ordem aqui não vai alterar. Não vai alterar os nossos valores lógicos. Então, eu posso fazer em qualquer direção. Note que aqui eu fiz essencialmente daqui para lá, porque primeiro eu tinha não R, depois eu tinha um S. Mas nesse caso aqui, onde eu vou estar operando esses dois, tanto faz, porque eu vou estar operando com uma conjunção. Então, essa ordem aqui não vai interferir em nada. Se eu tiver os dois verdadeiros, fica verdadeiro. Se eu tiver um dos dois falso, já posso colocar o falso. Beleza. Segundo é verdadeiro. Então, isso aqui também está fora. Vai ser um desses dois. O terceiro a gente poderia até pular. Por quê? Porque para os dois é falso. Verdadeiro, verdadeiro, beleza. X, o Y é verdadeiro, o Z é falso. E aí, precisaríamos aqui do W. Só que eu vou fazer essa coluna aqui completa para a gente poder treinar, né? Estamos na fase de aprendizagem, treinamento. Então, ó, aqui eu vou fazer uma conjunção entre a proposição R, que é essa daqui, e a proposição não S, que é a que está aqui, certo? R e não S. Lembrando que se é conjunção, eu estou interessado em verificar o seguinte: se eu tiver dois verdadeiros, o resultado fica verdadeiro. Se eu não tiver, o resultado fica falso. Ó, verdadeiro com falso. Ficou falso. Verdadeiro com verdadeiro. É a única linha que gera para nós aqui numa conjunção o resultado lógico verdadeiro. Falso, já está falso aqui, eu já posso colocar direto falso. Aqui também é falso. Beleza. E agora a gente vai para a última linha, que é um bicondicional. Se é um bicondicional, constrói a tabela verdade do bicondicional e depois faz a aplicação.
Então, construindo a tabela verdade aqui do bicondicional, bicondicional vai ser verdadeiro quando eu tiver ambas as proposições com o mesmo valor lógico. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Se as duas forem verdadeiras, fica verdadeiro. Se as duas forem falsas, o resultado também fica verdadeiro. Nas demais situações, o resultado lógico é falso. Aí a gente vai analisar. Eu vou precisar desse pacote aqui todo, tá? Não necessariamente ficar olhando para o pacote todo, eu vou precisar dos valores lógicos para operar aqui, ó. Vou até repeti-los aqui, ó, vai ficar mais fácil da gente visualizar. Falso, verdadeiro, falso e falso, vou colocar aqui mesmo, tá? Vou fazer aqui o bicondicional entre essa proposição aqui e essa, tá? Esses dois pacotes. Então, aqui é falso, aqui verdadeiro, aqui vai ser falso, vou colocar aqui também do lado, Fzinho, e aqui vai ser falso. O que eu concluo aqui? Note que as proposições são sempre, os pares são sempre iguais. Então, o resultado lógico aqui de todo mundo, todos eles vai ser verdadeiro. Porque falso com falso no bicondicional fica verdadeiro, essa última linha aqui. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, é a primeira linha. Então, aqui também é verdade e aqui também é verdade. Então, a questão que abordou aqui quase tudo sobre tabela verdade em termos de construções, aborda negação, aborda aqui conjunção, aborda o condicional e o bicondicional. E a alternativa correta da questão, nós vamos ficar aqui com a letra E, porque a letra W aqui, né, no caso, ela foi verdadeira. Então, eu tenho verdadeiro para X, verdadeiro para Y, falso para Z e verdadeiro para W. Alternativa correta aqui na questão, tá? Letra E, podemos marcar e seguir para a próxima. A proposição composta que representa uma contradição é a que está indicada na alternativa. Então, o que vem a ser uma contradição? Contradição é quando nós temos uma proposição composta que apresenta apenas valores lógicos falsos na sua última coluna. Quando nós temos uma tabela verdade normal, né, por exemplo, a conjunção, que é o E, a disjunção, que é o OU, e assim sucessivamente, se a gente observar nas tabelas verdades, sempre tem valores verdadeiro e falso, tá? Esse é o caso onde nós temos contingências. Agora, se a tabela verdade tivesse apenas valores lógicos falsos, seria uma contradição. Se tivesse apenas valores lógicos verdadeiros, seria aqui uma tautologia. Eu vou dar um exemplo de uma contradição. Imagina que eu tenho aqui a conjunção entre uma proposição P e a sua negação. A tabela verdade dessa proposição composta, ela é uma contradição. Seus valores lógicos são sempre falsos. Eu vou mostrar para você, olha só. Dada uma proposição P, ela vai admitir dois valores lógicos, verdadeiro e falso. Sua negação vai ter os valores lógicos falso e verdadeiro. E quando a gente faz a conjunção entre essas duas proposições, o que acontece? Verdadeiro com falso apresenta o valor lógico falso. Falso com verdadeiro também fica falso. De onde é que eu estou pegando esses valores? Aqui da tabela verdade. Ó. Verdadeiro com falso, na conjunção fica falso. Falso com verdadeiro apresenta o resultado lógico falso. Então, aqui eu teria um exemplo de contradição. O que nós temos que buscar aqui na nossa questão? Qual dessas alternativas vai apresentar uma tabela verdade onde todos os resultados lógicos são falsos? Então, eu vou fazer uma por uma para a gente verificar. A primeira alternativa tem aqui a proposição não P, a proposição Q e a proposição não P. Então, como é que eu vou armar? Eu vou colocar aqui duas proposições, P e Q, certo? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui do lado eu vou fazer a negação da proposição P, para poder a gente usar aqui, ó, certo? Então, vai ficar falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. E agora eu vou pegar essa negação da proposição P e vou fazer a conjunção, tá? Negação de P, eu vou fazer a conjunção com Q. Então, quando a gente faz a conjunção, o que nós observamos? Se existem valores lógicos falsos. Então, se existir, a gente já coloca o falso. Pode ser um ou os dois, no caso. A gente já pode colocar falso. E aqui vai ficar verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro. E verdadeiro com falso fica falso. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o que está fora do parênteses, que seria aqui o condicional, que eu posso colocar assim, ó. Colocar aqui dentro do parênteses, tá? Coloco o condicional. E eu vou repetir aqui a proposição não P, vou trazer para cá para a gente poder observar. Então, vou trazer ela para cá, vou colocar o símbolo do condicional. E aí, na tabela verdade da proposição condicional, qual é a única situação que gera um resultado lógico falso? É quando eu tenho a primeira parte verdadeira, a segunda parte falsa, resulta em falso.
Caso não, todos os resultados lógicos aqui serão verdadeiros. Tá? Eu não tenho nenhum que seja verdadeiro e falso para poder ter o resultado lógico falso. Como todos os resultados são verdadeiros, eu não tenho uma contradição, eu tenho uma tautologia. Não é a letra A, então eu vou fazer agora a letra B. Tá? Eu vou fazer separado para não confundir. Então, na letra B, nós temos aqui P e Q. Colocamos aqui novamente as duas proposições. Colocamos todas as possibilidades de valores lógicos. Eu vou fazer todas elas para poder a gente entender certinho o processo. Vou fazer aqui a conjunção, que é o que está dentro do parênteses. Então, verdadeiro, falso, falso e falso. É a tabela verdade da conjunção normal. Aqui eu coloco no parênteses. Coloco aqui o condicional, lembrando que eu vou fazer aqui com não P. Então, vou pegar aqui a negação de P, já coloco aqui do lado, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Eu neguei essa proposição aqui, coloquei seus valores lógicos. Qual é o resultado que eu vou obter? Aqui é falso, aqui verdadeiro e aqui verdadeiro. A única que ficou falsa foi essa, porque é a linha aqui, ó, verdadeiro com falso, gera o resultado lógico falso aqui no sim então. Também não é o que eu quero. Aqui, nesse caso, é uma contingência. Tem tanto falso quanto verdadeiro. Vou para a letra C. Na letra C, novamente, escrevo aqui P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. E agora eu vou fazer primeiro essa negação aqui, para a gente ter ela. Tá? Eu posso até fazer o seguinte. Posso operar direto aqui a negação de P e Q. Posso fazer assim também. Qual é a negação da proposição P? Falso. Eu vou fazer a conjunção com a proposição verdadeira. Eu posso colocar exatamente os valores lógicos aqui e colocar o resultado do lado. Também é uma possibilidade, um formato de resolução. Mas eu prefiro fazer o seguinte, fazer a negação da proposição, coloco todos os valores lógicos e depois é que eu vou fazer aqui a negação com a conjunção aqui com o Q. Então, a negação, vou olhar, tem falso? Tem, já coloco falso. Falso, verdadeiro e falso. Esse aqui ficou verdadeiro porque todas as duas são verdadeiras. Lembrando que eu estou fazendo não P e Q. Então, estou usando essas duas colunas, não estou usando a primeira. Beleza, fiz isso, está dentro do parênteses, coloco aqui o parênteses e agora eu vou fazer o OU. O OU eu vou operar com quem? Com a proposição P. Então, vou trazer todos os valores lógicos de P para cá. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E vou colocar o OU. Na disjunção, que é o OU, que é essa tabela aqui, ó, se um dos dois for verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. E aqui é a única linha que vai ficar falso. Ó. Falso com falso resulta, em falso aqui na nossa disjunção. Também não é a letra C. Vou para a letra D. Letra D. Na letra D, nós temos uma negação no final de tudo. Então, eu vou fazer tudo e no final eu faço essa negação. Primeira conjunção. Escrevo novamente. Sempre faça várias vezes aqui as tabelas verdades separadas para poder ganhar velocidade. Então, eu vou fazer aqui P e Q, ó. Verdadeiro, falso, falso e falso. Note que eu faço bem rápido, porque eu já fiz muito. Se você fizer muito também, vai fazer rápido. Eu vou fazer o condicional aqui com a proposição P. Então, vou fazer aqui a setinha do condicional. Proposição P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Resultado lógico aqui, verdadeiro. Resultado lógico, verdadeiro. Resultado lógico, verdadeiro. E resultado lógico também verdadeiro. Só que essa daqui, ó, que ficou todo mundo verdadeiro, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar negar tudo isso aqui, ó. Tudo que estava aqui dentro do parênteses gerou um resultado lógico verdadeiro. Quando eu fizer a negação, qual é a negação de uma proposição que é verdadeira? Quando eu fizer a negação, todas elas vão ficar falsas. E aí sim, ó. Então, fazendo a negação de todo esse pacote, se o resultado lógico desse pacote aqui foi todo verdadeiro, quando eu fizer a negação, o que eu vou encontrar são resultados lógicos sempre falsos. Se todo mundo ficar falso, eu encontro a minha contradição. Já posso parar por aqui. A alternativa correta na questão, letra D. Para esse tipo de questão, que envolve contradição, tautologia e contingência, eu vou fazer todas as tabelas verdades necessárias, seguindo aqui as alternativas, até a gente encontrar a resposta correta. A proposição composta que representa uma tautologia é a que está indicada na alternativa. Queremos aqui uma tautologia. Então, a nossa proposição composta deve apresentar apenas valores verdadeiros na sua última coluna da tabela verdade. Aqui nós vamos usar
todas as tabelas verdades aqui necessárias, tá? Eu já coloquei aqui a conjunção, que é o e. Aqui nós temos o ou de junção, ou de junção exclusiva, condicional, que é o se então, e aqui nós temos o bicondicional, vou colocar aqui do lado, se e somente se. Caso você não tenha nenhum conhecimento aqui sobre o conteúdo de tautologia, contradição e contingência, eu vou colocar uma aula no final das questões, preferencialmente assista a aula, veja algumas resoluções e aí sim você volta e com certeza você vai entender por completo aqui a resolução. Nós temos 5 proposições compostas, onde nós precisamos fazer a tabela verdade de cada uma delas. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma observada se tem algum padrão que eu possa estar utilizando para poupar tempo. Nós temos aqui a conjunção normal, aqui também, aqui e aqui. Então, nesses 4 casos, a gente vai usar a conjunção. E aqui eu vou ter a negação da proposição P com Q. Então, primeiro eu vou fazer as letras E, D, C e B, e depois eu faço a letra A, porque todos eles já têm essa parte aqui que eu vou estar aproveitando na tabela verdade. Então, já vi um padrão. Considere aqui 2 proposições, P e Q, suas possibilidades de valores lógicos, todas as possibilidades que nós temos. Já faço aqui do lado a conjunção, tá? P e Q eu já coloco aqui, que é justamente verdadeiro, falso, falso e falso. E agora eu vou fazer as operações. Então, eu vou fazer primeiro aqui esse bicondicional com não P. Então, aqui ficaria entre parênteses, aqui o bicondicional com a negação de P. Quem é a negação de P? Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Lembrando que o que eu estou procurando aqui nesse caso é uma tautologia. O que vem a ser a tautologia? Quando todos os resultados aqui na minha tabela verdade apresentarem valor verdadeiro. Se um deles for falso, eu já posso parar. Então, verdadeiro com falso aqui, ó, verdadeiro com falso no meu bicondicional. Qual é o resultado lógico? Falso. Na verdade, aqui todos eles são falsos, né? E aí, aliás, aqui eu tenho um verdadeiro, deixa eu só corrigir. Falso com falso, os dois sendo iguais, o resultado lógico é verdadeiro. Beleza, nos demais casos são falsos. Então, aqui eu não tenho uma tautologia. Aqui eu tenho uma contingência. Sempre que aparecem os dois valores lógicos, verdadeiro e falso, na última coluna, né, depois que eu fiz tudo, é contingência. Se aparecer tudo falso, é contradição. Se aparecer tudo verdadeiro, é tautologia. Não é o que eu quero. Beleza. Aí eu vou voltar aqui, ó, vou tirar essa parte, vou deixar a minha conjunção e vou vir para cá. Não é essa daqui, vou vir para esse. Agora eu vou fazer um condicional com a proposição P. Coloca a setinha aqui do condicional. Aqui a proposição P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vou observar se eu tenho essa linha aqui, ó, no meu condicional. Presta bastante atenção que cada tabela dessa tem um detalhe. Verdadeiro com falso, o resultado lógico é falso. Caso não tenha VF, todos os resultados aqui são verdadeiros. E se todos os resultados forem verdadeiros, o que eu tenho? Eu tenho uma tautologia. Então, já posso parar aqui, ó. Alternativa correta aqui, letra D. Essa proposição composta apresenta em sua última coluna da tabela verdade sempre valores lógicos verdadeiros. Então, podemos parar, seguir para a questão 38. Proposição composta que representa uma contingência é a que está indicada na alternativa. Bom, o que vem a ser uma contingência? Contingência é quando nós temos uma proposição composta que apresenta na sua tabela verdade valores verdadeiro e falso. Por exemplo, a conjunção. A conjunção ela tem a primeira linha verdadeira e as demais falsas. Aqui nós temos um caso de contingência. Aqui na nossa questão nós temos que verificar cada uma dessas alternativas, qual é a alternativa que vai ter essa situação. Valores lógicos verdadeiro e falso na sua última coluna da tabela verdade. Então, vamos montar aqui a tabela verdade, começando aqui nas menores, tá? Eu vou começar na letra C, porque ela é um pouquinho menor. Depois eu vou aumentando até chegar nessa última aqui, que é a letra A, que me parece ser a maior de todas. Então, consideramos aqui 2 proposições, P e Q. Note que eu vou fazer primeiro a conjunção entre elas, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Conjunção entre 2 proposições só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Nos demais casos, o resultado lógico é falso. Agora eu vou fazer o condicional dessa proposição com a proposição P. Então, preferencialmente, a gente coloca aqui a setinha do condicional e traz os valores lógicos de P. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Qual é o valor lógico aqui no primeiro caso? Verdadeiro. Segundo caso também é verdadeiro. Terceiro também.
e no quarto, tá? No condicional, o resultado lógico só vai ficar falso se eu tiver verdadeiro falso, que gera o resultado lógico falso. Se não, todo mundo é verdadeiro. Aqui nós temos uma tautologia e não uma contingência. Então, não é essa daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o próximo. Eu vou pegar essa situação aqui como referência, porque nela tem P e Q, certo? Então, eu vou estar utilizando aqui como referência para a gente poder construir a nossa tabela verdade. Então, verdadeiro, falso, falso e falso. Negação de P e Q. Quem que é a negação? O contrário aqui, né, do valor lógico. Verdadeiro fica falso, falso fica verdadeiro. Beleza, fiz a negação. Agora, aliás, tem um detalhe aqui na questão. Olha só que pegadinha. Essa negação, ela é depois que eu faço tudo, tá? Então, já tinha feito tudo aqui, ó. Já tinha feito tudo isso, tá? Eu vou recolocar aqui para a gente aproveitar. Isso é bom também ter acontecido, ó. Fui um pouquinho apressado. A negação não está aqui dentro. A negação está aqui fora. Então, se a negação está fora desse último parêntese, é a negação de tudo. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar a proposição P novamente. Vou fazer toda a situação, tá? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vou colocar aqui os valores lógicos, né? Todo mundo ficou verdadeiro. Só que, na verdade, eu não quero esse resultado aqui. Eu quero a negação. Então, se o resultado lógico desse pacote todo é verdadeiro, se eu negar esse pacote, o que acontece? Se eu negar todas essas proposições que são verdadeiras, se eu coloco aqui dentro de um parênteses, coloco a negação, eu vou ter que negar todas essas proposições que ficaram verdadeiras. E aí, qual é o novo valor lógico? Falso para todo mundo. Todo mundo fica falso. Então, quer dizer, essa proposição aqui, essa proposição é uma tautologia, a letra C, e a letra D é uma contingência, tá? Aqui a tautologia, aqui é contingência. Aliás, contradição. Contradição, tautologia. Vou escrever aqui do lado, contradição. Beleza. Ficou pequenininho, mas tá bom. E aí, vamos para o próximo, né? Vamos fazer esse aqui. Também é pequeno. Tá? Vamos fazer esse. Esse tipo de questão, ele é muito importante para você treinar a tabela verdade. Pode ser que não caia na prova, tá? É um conteúdo que cai pouco, tudo bem. Mas faça essa questão treinando aí seu conhecimento de tabela verdade. Preferencialmente sem nem colocar a tabela verdade aqui para você ver, tá? Aqui eu vou fazer não P, vou precisar. É falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora eu vou fazer aqui dentro do parênteses não P e Q. Então vou operar essas duas colunas aqui. Tá? Como é conjunção, como é o E, se um dos dois for falso, o resultado lógico é falso. Então tenho esses três falsos e apenas nessa situação resultou em verdadeiro. Beleza. Agora eu vou fazer aqui um OU com a negação de P. Quem é a negação de P? Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vou fazer o OU. Lembrando que eu preciso que tenha valores lógicos tanto verdadeiro quanto falso para poder estar correto. Então aqui fica falso, aqui fica falso, aqui fica verdadeiro e aqui fica verdadeiro. Por que esses dois ficaram falsos? Porque quando eu tenho uma disjunção, que é o OU, ela só vai ficar falsa quando ambas as proposições são falsas. Então, esses dois casos aqui são disjunções que apresentam o resultado lógico falso. E nesses dois casos, por ter verdadeiro, ou em um ou nos dois, o resultado lógico é verdadeiro. Se eu tenho tanto o resultado lógico falso quanto o resultado lógico verdadeiro, o que é que eu tenho? Tenho uma contingência, então a alternativa correta aqui, ó, aqui é a minha contingência, tá? Contingência. Apresentou valores lógicos verdadeiro e falso, portanto, a alternativa correta é a letra E. Questão 39 sobre raciocínio lógico da Banca Fundatec. A negação da proposição Ivana gosta de jardinagem ou Davi gosta de futebol é. Bom, primeiro ponto a destacar aqui na questão. Nós queremos uma negação. Se nós queremos uma negação, eu tenho que observar que tipo de proposição eu tenho. Se eu tenho uma proposição normal, simples, se eu tenho uma proposição categórica, se eu tenho uma proposição composta, para poder fazer a negação de forma correta. Aqui, nesse caso, nós temos uma proposição composta, pois apresenta um conectivo da disjunção, que é o OU. Então, eu vou representá-la da seguinte forma. Aqui será a minha proposição P, aqui é o meu conectivo, que é o OU, e aqui será a minha proposição Q. E o que eu faço agora? Eu vou fazer a negação de forma simbólica, tá? Não se desespera, não vem direto aqui nas alternativas. Então, como é que eu nego uma proposição do tipo disjunção? A negação da disjunção
vai ficar negação da primeira parte, negação da segunda parte e troca aqui o ou pelo e. Então, aqui eu vou ficar com não P e não Q. Como é que eu faço de forma prática? Não vem para as alternativas, tá? Não seja apressado. Troca esse ou, risca aqui o ou, tá? O teu ou passa a ser o e. Agora você tem uma conjunção, faz a negação dessas duas proposições. Ivana não gosta de jardinagem, então agora eu tenho não P e Davi não gosta de futebol. Não Q. Pronto, está feita a negação. Fiz a negação, agora é só achar a alternativa. Não vai ficar ou, já sei que vai ficar um e, certo? Só que eu preciso que tenha negação em ambas as proposições. Então vai ser a letra D, ó. Ivana não gosta de jardinagem e Davi não gosta de futebol. Então, caiu questão sobre negação, primeiro avalia que tipo de proposição você tem, escreve essa proposição, se for uma proposição composta, de forma simbólica, e aí sim você faz a negação. Alternativa correta da questão, letra D. Questão 40 sobre raciocínio lógico da Banca Fundatec. Usando as regras de De Morgan, podemos afirmar que a negação da sentença "o Brasil foi eliminado da Copa e Tite não é mais o técnico da seleção" é apresentada em qual alternativa? Bom, o que nós queremos aqui na questão? Nós queremos a negação. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, antes mesmo de olhar aqui as alternativas, é qual é o conectivo que nós temos na nossa proposição. Como é que eu sei que vai ter um conectivo? Porque a questão cita aqui as regras de De Morgan. Se ele está citando as regras de De Morgan, ou nós vamos ter uma conjunção, que é o e, ou nós vamos ter uma disjunção, que é o ou. Tá? As regras de De Morgan são aplicadas exclusivamente aqui no i e no ou. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui a minha proposição de forma simbólica. Então, eu vou escrever aqui como P e Q. Ah, mas eu não sei nem o que está escrito. Escreva dessa forma, não se preocupe com o que está escrito. E faça a negação na forma simbólica. A negação de uma conjunção, de um P e Q, nós vamos negar ambas as proposições e trocar aqui o i pelo ou. Por que a gente deve fazer dessa forma? Para poupar tempo e aumentar a nossa chance de acerto. Se eu sei que o i vai virar um ou vai ser aqui a letra A, a minha resposta, ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra E. Não pode ser esse se, somente se, está fora, e nem vai ficar com a conjunção. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas proposições, tá? Ambas as proposições, e vou fazer a negação. O Brasil foi eliminado da Copa, vai ficar o Brasil não foi eliminado da Copa, e aqui Tite não é mais o técnico da seleção. Como já tem o não, eu removo. Então, fazendo isso, eu encontro a negação que eu estou buscando. Então, vamos procurar aqui, não vai ser a letra A, ó, porque ele não fez a negação, certo? Aqui na letra C ele faz a negação, na letra E ele não faz a negação. Então, a alternativa correta vai ser a letra C. O Brasil não foi eliminado da Copa ou Tite é o técnico da seleção. Podemos marcar a alternativa correta e seguir para a próxima questão.